Sou Matheus Felizardo, aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faço atividade acadêmica NEP1 e sou orientado pelo professor André Pádua. O nosso grupo é composto por 4 pessoas: Caio Leonardo, Kessia Nogueira, Matheus Felizardo e Priscila de Souza. O nosso trabalho se chama Combate à Dengue, Ação Transformadora. Ele tem a missão de conversar com os alunos e mostrar para os alunos um pouco mais sobre a dengue e sobre o vetor dessa doença. Nós vamos conscientizar os alunos sobre a importância do controle da dengue na região dele. Nós vamos mostrar para esses alunos quais são os focos da dengue, como eles podem eliminar esses focos da dengue, e nós vamos mostrar também um repelente caseiro que eles podem fazer na casa deles com um baixíssimo custo. O nosso trabalho ele é voltado para alunos de 6º e 7º ano do ensino fundamental, principalmente das redes públicas de ensino da cidade de Seropédica. A dengue ela é uma das arboviroses mais importantes em saúde pública do mundo. No Brasil não seria diferente. A dengue ela surgiu aqui no Brasil no início da década de 80 e nós já tivemos vários surtos dessa doença aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Os principais surtos que são datados de 1986, 1991, 2002 e 2012. No município de Seropédica, os dados apontam 154 casos de dengue no município, entre os anos de 2019 e 2020. A dengue, ela caracteriza-se por ser uma doença febril, porém, há relatos de pacientes assintomáticos, ou seja, que não apresentam nenhum sintoma dessa doença. A dengue, ela pode ser do tipo leve ao tipo mais grave, onde leva o paciente à morte. O vetor dessa doença é um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito ele pode transmitir 4 tipos de dengue. A dengue do tipo 1 até a dengue hemorrágica. Quando uma pessoa contrai um tipo dessa doença, ela está imune àquele tipo de doença e pode se contaminar com os outros tipos de dengue. Os principais sintomas causados pela dengue são febre, dores musculares, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, mal-estar generalizado e, na maioria dos casos, a dengue ela se cura de forma espontânea em 10 dias após os primeiros sintomas. Porém, ela pode apresentar algumas complicações nos pacientes, levando eles ao caso mais grave, que causam sangue nas mucosas, hemorragias internas, vômitos e podem levar esses pacientes ao óbito. O diagnóstico dessa doença ela é um diagnóstico clínico e pode ser confirmado através de exames laboratoriais ou através de exames rápidos, exames de sangue. Eles devem ser coletados principalmente 5 dias após os primeiros sintomas nos pacientes. A dengue ela é uma doença que ela não tem um tratamento específico para esse tipo de doença, porém existem alguns medicamentos e algumas coisas que o paciente pode fazer para amenizar esse problema. O paciente deve ingerir muito líquido em forma oral ou intravenosa, dependendo do estado que ele apresenta. Deve fazer repouso absoluto durante o tempo que ele apresenta esses sintomas e deve sempre buscar auxílio médico. A doença ela está ligada ao modo de vida que nós brasileiros tomamos, ou seja, a gente sempre deixa alguns materiais no tempo, onde esses materiais podem vir apresentar águas paradas, que é o principal foco de transmissão para esses mosquitos, que é o que nós vamos falar um pouco agora dos focos. Eu
eu vou falar com vocês alguns cuidados básicos que a gente deve ter em nossa casa para evitar que a nossa casa vire um criadouro do mosquito da dengue. São coisas simples que a gente pode fazer e que vão dificultar a proliferação desse mosquito. Um desses cuidados é você manter tonéis e barris muito bem fechados. Outro cuidado, em algumas residências que armazenam água, é sempre tampar esses baldes que armazenam águas e também limpar esse balde, porque os ovos podem ficar no fundo do balde quando acabar e depois, quando encher o balde, os ovos podem eclodir. Eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. Outra coisa que a gente deve ter muito cuidado são com os vasos de plantas. A gente deve sempre colocar areia em volta dos baldes, impedindo que fique água parada ali. Nós devemos também sempre tampar piscinas quando a gente estiver em casa. Você coloca uma lona impedindo que aquela água parada vire um foco para o mosquito colocar os ovos. Em casa, na casa da gente, a gente tem na geladeira um recipiente que fica atrás em alguns modelos de geladeira. E esses recipientes, eles armazenam água. Então a gente tem que tomar muita atenção e ver se esse recipiente está com água. Se tiver, a gente deve retirar essa água que está parada e deve lavar muito bem esse recipiente. Se o mosquito botou os ovos ali, a gente vai eliminar lavando esse recipiente de água. Outra coisa que acontece muito nas casas é deixar a garrafa virada com a boca para cima. Porque essa garrafa, ela pode ser um local onde os mosquitos vão botar os ovos. A garrafa está parada, choveu, vai armazenar água e os mosquitos vão botar. Então, como que a gente deve fazer para evitar isso? Você deve pegar as garrafas e virar elas de cabeça para baixo, fazendo com que toda a água que esteja ali dentro seja eliminada. Outra coisa também que a gente tem que ter muito cuidado são com tampinhas de refrigerante, porque uma simples tampinha jogada no quintal da sua casa, quando chover, ela pode armazenar água e naquele espaço bem pequeno pode ser o suficiente para o mosquito botar. Outra coisa que a gente deve fazer, ter muito cuidado, é manter o nosso quintal sempre limpo. A gente tem que observar se você tem qualquer coisa que pode armazenar água. Um saquinho de salgadinho pode ser o suficiente, uma embalagem de bala pode ser suficiente para armazenar água parada e o mosquito vir botar. Tampas, qualquer tampa pode ser um local para o mosquito colocar os ovos. Nos ralos da casa de vocês, você deve fechar o ralo quando tiver, colocar uma tampinha nesse ralo para evitar que o mosquito também coloque os ovos nesse local. Agora eu vou falar um pouco com vocês do ciclo de vida desse mosquito. Como que ele faz para colocar os ovos e como que esses ovos eclodem e viram o mosquito adulto. Um pouco para vocês agora do ciclo de vida desse mosquito Aedes aegypti. A fêmea, ela vai procurar um local que esteja com água parada, como eu já falei para vocês em alguns locais, e ela vai depositar ali os ovos. Esses ovos, eles podem ficar de dias até meses parados, esperando para eclodirem. Uma vez que esses ovos eclodiram, eles vão se transformar em larvas. E essas larvas vão ficar ali na água durante 5 dias. Essas larvas, elas vão se transformar em pupas. E as pupas vão ficar ali durante 2 a 3 dias para depois se transformar num mosquito. Esse mosquito, vale lembrar que ele não nasce com o vírus da dengue. O que acontece? Esse mosquito ele vai ter sua fase adulta e quando ele picar uma pessoa contaminada com a doença, ele vai passar a ser um vetor da mesma. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse mosquito. Eu vou falar para vocês agora como a gente vai fazer o repelente para a gente evitar os casos quando a gente não conseguiu eliminar
a água parada, ou a gente eliminou e o vizinho não eliminou a água parada, e a gente tem a presença desses mosquitos que podem vir a trazer a dengue. Então, o repelente é uma coisa muito simples que vai ajudar na casa da gente a eliminar esses mosquitos, fazendo com que eles não piquem vocês. Vou ensinar vocês como que nós vamos preparar o nosso repelente caseiro. Ele é muito simples, são muito poucos ingredientes. Você vai precisar de um vidro com álcool, um pacote de cravo e um óleo corporal da sua preferência. Como que nós vamos fazer o processo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o cravo dentro do vidro do álcool e nós vamos aguardar 4 dias esse cravo dentro do álcool. Para que a gente precisa aguardar esses dias? Para que o cravo libere todas as substâncias nesse álcool. E nesses 4 dias, nós vamos fazer 2 vezes por dia esse movimento de virar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Feito isso, após 4 dias, nós vamos pegar esse álcool, vamos virar em um recipiente para tirar todo o cravo e vamos colocar em um pote, em um vidro para você borrifar. Eu já fiz aqui e eu vou mostrar para vocês como que ficou após 4 dias. Você vê, ele está uma coloração bem mais escura, tá? Aí, feito isso, o que nós vamos pegar? Nós vamos usar o óleo corporal e nós vamos colocar esse óleo dentro desse vidro com o álcool e o cravo. Vamos misturar. Misturou. Colocando. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tampar esse recipiente e vamos agitar para o óleo misturar com o álcool. Feito isso, o seu repelente já está pronto para você utilizar no seu corpo e evitar que você pegue a dengue. Muito obrigado!